Por séculos, a imagem do divino foi moldada por mãos humanas, apagando a verdadeira face daqueles que caminharam pela Terra Santa. E se a história que lhe contaram sobre os personagens bíblicos fosse, na verdade, uma versão fabricada? Muitos oraram a uma imagem de Salvador que jamais existiu, enquanto a verdade permaneceu oculta, silenciada. Preparado para desvendar o que a igreja sabia, mas se calou por tanto tempo? Prepare-se para uma jornada que pode redefinir o que você pensa sobre a Bíblia e seus protagonistas. Moisés, o libertador, conseguiu se passar por egípcio e você nunca questionou a razão disso. Descobriremos o porquê Jesus Nazareno encontrou refúgio na África. E o mais intrigante, o próprio Deus intervindo de forma surpreendente, defendendo a honra de uma mulher negra ao punir o preconceito racial com uma praga. Esta não é apenas uma história, é o reencontro de um povo com sua verdadeira ancestralidade. Aqui você será exposto a fatos e revelações que a ciência e as antigas escrituras confirmam. Sua fé está prestes a ser ampliada, desvendando o Éden bíblico e seus verdadeiros descendentes. Acompanhe e revele a história apagada. Você já se perguntou: será que tudo o que lhe ensinaram sobre o povo escolhido de Deus está realmente certo? E se a verdadeira identidade dessa raça real tiver sido ocultada por séculos, não apenas da história, mas das próprias Escrituras? E se a Bíblia estiver cheia de pistas sobre a origem africana desse povo e você nunca percebeu? Preste atenção nisso. O que você vai ouvir agora pode não apenas desafiar suas crenças, pode transformar completamente a forma como enxerga a Bíblia e até como enxerga a si mesmo. Porque hoje vamos revelar uma verdade poderosa, suprimida por gerações, a origem africana do povo escolhido. Um segredo enterrado sob camadas de teologia eurocêntrica, manipulações históricas e imagens distorcidas que você vê desde criança. Você pode ter crescido vendo representações de personagens bíblicos, brancos, de olhos claros, cabelos lisos, mas será que isso é fiel à realidade bíblica? Será que já parou para pensar por que a Bíblia menciona tanto o Egito, a Etiópia e Cuxi, mas raramente se fala disso nas pregações? Por que personagens como Moisés, José, Jesus e até os discípulos viveram em regiões conectadas com o continente africano, mas quase nunca ouvimos essa ligação sendo reconhecida? A resposta pode estar naquilo que foi ocultado de propósito. Durante séculos, a identidade da raça real bíblica foi apagada, distorcida e embranquecida. O povo, que a Bíblia chama de nação santa, foi transformado em um símbolo genérico. Mas a verdade é que as Escrituras não silenciam sobre suas origens, elas gritam. Você, que é afrodescendente, já sentiu no fundo da alma que existe algo especial dentro de você? Que o mundo tentou calar? Já sentiu que há uma conexão espiritual com o sagrado, mas que nunca foi explicada por completo? E se eu lhe dissesse que essa sensação tem fundamento? E que você pode sim fazer parte de um povo que foi separado por Deus, mas esquecido pelos homens? Neste vídeo, vamos entender por que esse silêncio histórico não é coincidência. Vamos caminhar pelas páginas da Bíblia, trazendo à luz passagens esquecidas, povos marginalizados e verdades soterradas. Vamos falar da África bíblica, dos patriarcas com raízes negras, das evidências arqueológicas, dos códigos espirituais que revelam quem é o verdadeiro povo escolhido. Mas atenção, o que vou lhe mostrar aqui pode ser incômodo, porque a verdade liberta. Mas antes, ela confronta. E se você for parte dessa raça real, oculta, e se a sua história estiver diretamente ligada aos profetas, aos reis e às promessas feitas por Deus no Antigo Testamento, você não está aqui por acaso. Fique comigo até o fim, porque no último momento deste vídeo, vou revelar uma conexão surpreendente entre a África e os patriarcas bíblicos.
Uma conexão que foi silenciada por séculos, mas que hoje será restaurada diante dos seus olhos. A verdade sempre encontra um caminho, e esse caminho está prestes a ser revelado. Agora, antes de continuarmos, quero repetir uma coisa importante. Se esse conteúdo já começou a mexer com algo dentro de você, se alguma parte da sua mente ou do seu espírito está dizendo "isso faz sentido", deixe um comentário aqui embaixo. Compartilhe sua opinião, sua dúvida, sua experiência. Esse espaço é nosso, e quando você comenta, ajuda outras pessoas a refletirem junto com você. Além disso, deixe o seu like agora, porque esse simples gesto mostra que esse conteúdo é relevante e precisa alcançar mais pessoas. E se você ainda não se inscreveu, essa é a hora. Há muita coisa ainda para ser revelada, muitos mistérios da Bíblia que foram apagados, muitos segredos sobre o povo escolhido que precisam vir à tona. E você não vai querer perder nada disso. A sua interação é uma forma de resistir ao apagamento. Cada curtida, cada inscrição, cada comentário fortalece essa missão de resgatar a verdade. Então participe, engaje-se, porque juntos vamos iluminar o que foi escondido por séculos. Agora sim, vamos continuar. 1. A igreja sabia e se calou. O apagamento deliberado. Agora que estamos juntos nessa jornada de revelação, precisamos voltar à pergunta mais importante, que poucos ousam responder. Se a Bíblia fala de um povo escolhido, quem são eles realmente? Porque não basta repetir versículos, usar rótulos religiosos ou seguir tradições que foram construídas em cima de silêncios. O que precisamos fazer agora é algo mais profundo. Tirar o véu da história, desenterrar verdades que foram cobertas por séculos de manipulação, controle, colonização e doutrinação. Isso começa com uma palavra muito forte, mas real: apagamento. O que foi feito com a identidade do povo escolhido é, sem exagero, uma das maiores operações de ocultação espiritual, cultural e histórica que já aconteceu na humanidade. E o mais doloroso é que esse apagamento não aconteceu de uma vez. Ele foi sendo costurado lentamente, como uma teia. Primeiro, pela distorção das narrativas bíblicas. Depois, pela substituição de imagens e símbolos. Por fim, pela negação da ancestralidade verdadeira daqueles que sempre carregaram dentro de si o Espírito do Altíssimo, mas foram convencidos de que não eram dignos, nem próximos, nem pertencentes. A Bíblia diz que esse povo seria perseguido, espalhado entre as nações, que carregaria sofrimentos, escravidões, rejeição e desonra, e ainda assim seria preservado. Você já parou para pensar quem, na história recente da humanidade, passou exatamente por isso? Quem foi arrancado de sua terra, desconectado de sua língua, da sua fé, da sua cultura, e teve que reconstruir tudo do zero sob o jugo de impérios, chicotes e doutrinas feitas para apagar suas raízes? Não estamos falando de simbolismos vagos, estamos falando de fatos, de nomes, de locais, de uma África viva, presente, pulsante nas páginas da Bíblia, mas que foi varrida da teologia dominante. E esse apagamento não foi acidental, ele foi estratégico. Porque quando se apaga a origem de um povo, apaga-se também seu poder. Quando se muda sua imagem, sua cor, sua genealogia, retira-se dele o senso de identidade, pertencimento e autoridade espiritual. E quando isso acontece, a verdade deixa de ser libertadora, porque já não se sabe quem se é.
Os sistemas religiosos que dominaram o Ocidente ao longo dos séculos fizeram exatamente isso. Branquearam personagens, ajustaram interpretações, ignoraram contextos históricos e geográficos e reescreveram as escrituras com lentes coloniais. E o resultado disso é que milhões de pessoas, até hoje, leem a Bíblia e não se enxergam nela. Falam de Moisés, de Abraão, de Jesus, de Maria, mas não os reconhecem como irmãos, como ancestrais espirituais, como parte do mesmo sangue. Isso não é coincidência, isso é engenharia de apagamento. Pense comigo, quantas vezes você viu imagens de Jesus com pele clara, olhos azuis e cabelos lisos? Quantas vezes viu Moisés retratado como um europeu vestido com trajes bíblicos? Quantas vezes lhe mostraram os reis de Israel com feições nórdicas? E ao mesmo tempo, quantas vezes lhe falaram da Etiópia como berço de sabedoria espiritual? Quantas vezes alguém lhe explicou que o Egito bíblico não é o Egito de Hollywood, mas uma nação africana negra, poderosa, onde Deus fez maravilhas? Isso não é apenas negligência, é uma construção deliberada. É o que eu chamo de amnésia espiritual programada. E é assim que gerações inteiras crescem, sem saber que fazem parte de uma linhagem real, uma linhagem que vem desde Noé, atravessa Abraão, desce por Jacó, passa pelo Egito, sofre no deserto, mas recebe promessas eternas do Criador. Uma linhagem que não nasceu no conforto dos palácios romanos, mas no suor, na luta, na terra, na resistência de um povo negro, forte, espiritual e conectado diretamente com o coração de Deus. Esse povo existiu e, mais do que isso, esse povo ainda existe. E pode ser que ele esteja mais perto de você do que imagina. Pode ser que você seja ele. Mas a pergunta que resta agora é: como esse apagamento foi possível? Como as pessoas se deixaram enganar? Como é que se trocou a verdade por uma narrativa artificial que serve mais aos interesses de impérios do que ao propósito de Deus? A resposta está no tempo. O apagamento não aconteceu do dia para a noite. Ele veio pela repetição, pela manipulação da arte sacra, pela destruição de registros históricos, pela censura de livros considerados heréticos, pela imposição de imagens que passaram a ser mais aceitas do que a própria palavra. Lentamente, o mundo se acostumou com uma ideia falsa, até ela parecer verdade. E quando a mentira é contada por tempo suficiente, ela se transforma numa prisão invisível. E quem nasce dentro dela já cresce acreditando que está no caminho certo. Mas o Espírito de Deus sempre deixou sinais. As Escrituras ainda carregam os vestígios, os nomes ainda estão lá, as genealogias, as fronteiras, os territórios, os eventos. Tudo isso está diante dos nossos olhos, mas é preciso coragem para enxergar, coragem para questionar, coragem para se libertar da versão da Bíblia que lhe ensinaram e mergulhar naquilo que o Espírito revela, sem filtro humano. E se você está aqui até agora, é porque algo dentro de você já começou a despertar. Você sente que existe uma verdade maior, que existe uma conexão que o sistema não quer que você faça, que existe uma identidade espiritual que foi roubada, mas que está sendo restaurada. E acredite, isso não está acontecendo por acaso. O seu espírito foi chamado para isso, porque está chegando o tempo em que os esquecidos serão lembrados, os marginalizados serão honrados, e a raça real, aquela que foi escondida, voltará a se levantar, com consciência, com verdade, com fé, com identidade. Você pode até ter vivido sua vida inteira acreditando que era apenas mais um. Mas talvez, apenas, talvez, tenha nascido com um legado dentro de você. Um sangue espiritual que clama por restauração.
uma origem sagrada que foi arrancada da história, mas não da eternidade. E é por isso que este vídeo é tão importante, porque não se trata apenas de lhe informar, mas de lhe lembrar quem você é. E eu sei que muitos vão resistir a essa mensagem. Muitos vão preferir continuar acreditando nas versões editadas. Mas os que ouvirem, os que discernirem que o Espírito fale mais alto que a tradição, esses vão reconhecer a verdade. E se você está entre esses, eu o convido a continuar comigo, porque ainda vamos explorar muito mais. Vamos falar sobre as evidências, sobre os patriarcas, sobre os reis negros das Escrituras, sobre as profecias que apontam para esse resgate espiritual. E eu quero que você participe ativamente disso. Diga-me, essa mensagem está fazendo sentido para você? Você já desconfiava que havia algo errado nas versões que ouviu a vida inteira? Escreva nos comentários: "Estou acordando para a verdade" ou "Eu me vejo na Bíblia". Essas frases ajudam a espalhar essa consciência. Eles vão reconhecer a verdade. E a verdade, quando bate no espírito, não precisa de muito esforço para ser sentida. Ela arde por dentro, incomoda e chama. 2. Etiópia e a geografia bíblica africana. Agora que você já entendeu como esse apagamento histórico-cultural foi habilmente construído para esconder a verdadeira identidade do povo escolhido, precisamos ir ainda mais fundo. Precisamos olhar para onde tudo começou. Porque a resposta não está apenas nos textos, está também nos mapas. E os mapas, quando lidos com os olhos certos, contam uma história que nem todos querem admitir. A geografia da Bíblia é uma geografia africana. Pense comigo, onde se passa a maior parte dos relatos bíblicos? A maioria dos eventos bíblicos, desde Gênesis até os Evangelhos, ocorrem em regiões intimamente ligadas ao norte e nordeste da África. Estamos falando do Egito, da Etiópia, da terra de Cuxi, de Midian, da Núbia. Todas essas regiões estão não apenas próximas da África, mas são África. A África não é uma figura lateral na Bíblia. Ela é central. Ela é parte ativa, viva e sagrada da narrativa divina. Ela não é coadjuva, é protagonista. Mas quantas vezes você ouviu isso em sua vida? Quantas vezes alguém lhe mostrou a Bíblia e lhe explicou que a etnia dos patriarcas bíblicos estava mais conectada com a realidade africana do que com o retrato europeu que foi pintado séculos depois? Por que se fala tão pouco sobre isso? Porque a palavra África quase nunca aparece quando estamos estudando os grandes nomes da Bíblia, mesmo que ela esteja ali presente, nas entrelinhas, nos nomes, nas rotas, nos povos. Vamos refletir juntos. Abraão, que mais tarde se torna Abraão, o pai da fé, sai de Ur dos Caldeus, numa região que hoje seria considerada parte do Crescente Fértil, perto da Mesopotâmia. Mas para onde ele vai quando busca refúgio por causa da fome? Para o Egito. E o que era o Egito naqueles tempos? Um dos maiores impérios africanos da antiguidade. Um centro de poder, conhecimento e influência. Um lugar negro, africano, forte. Abraão não apenas entra nesse território, ele interage com ele, é recebido, vive, aprende e cresce ali. E isso se repete com Isaque, com Jacó, com José. José, inclusive, é vendido pelos irmãos e levado diretamente para o Egito, onde se torna governador, praticamente vice-rei. O povo de Israel se desenvolve ali. A nação escolhida cresce no seio de um império africano. Não apenas cresce, mas se multiplica, se estrutura, é moldada ali. O êxodo não começa em Canaã, ele começa no Egito. O próprio Moisés é salvo por uma mulher africana, criado na corte egípcia, instruído nas sabedorias do povo negro. E mesmo após sair do Egito, para onde Moisés foge? Para Midian, região também africana, onde se casa com Zípora, filha de um sacerdote local.
Veja como tudo está entrelaçado com a África. Mas você raramente ouve isso, porque admitir isso derruba a imagem que foi construída por séculos, a de uma Bíblia europeia, com personagens brancos, desconectados da terra onde tudo de fato aconteceu. Essa mentira foi reforçada por imagens, pinturas renascentistas, representações visuais nas igrejas, filmes, novelas, literatura, tudo com o mesmo padrão. Uma terra santa que mais parece a Europa antiga do que o solo quente e fértil da África e do Oriente Médio. E aí eu lhe pergunto: será mesmo que Moisés, vivendo no Egito, foi confundido com um egípcio, como a Bíblia relata, se ele tivesse traços completamente diferentes dos africanos ao seu redor? A Bíblia diz que ele foi confundido. Isso nos diz algo. Isso nos mostra que ele se parecia com aquele povo. José também. Todos os filhos de Jacó que estiveram ali. E mais tarde, quando Jesus foge com seus pais para o Egito, você já se perguntou por que José e Maria escolheram exatamente o Egito? Por que não a Grécia? Por que não Roma? Porque o Egito era um lugar onde um menino com traços semitas, africanos escuros, podia se esconder entre o povo, passar despercebido. Mas esses detalhes são varridos dos estudos, são ignorados. E é exatamente por isso que precisamos falar sobre isso aqui. Porque a proximidade entre os povos bíblicos e a África não é apenas simbólica, é literal, é geográfica, é étnica, é espiritual. E quando você entende isso, a Bíblia se abre de uma maneira nova. Você começa a enxergar nela algo que estava escondido o tempo todo. Um espelho, um reflexo, uma conexão. Não é por acaso que tantos nomes bíblicos estão ligados a regiões africanas. Não é por acaso que profetas como Jeremias e Isaías falam de reis vindos da Etiópia, de alianças com povos de pele escura, de profecias que envolvem tribos que hoje reconhecemos como parte do continente africano. E não é por acaso que o Novo Testamento registra que um eunuco etíope, alto oficial da rainha Cândace, foi um dos primeiros convertidos ao Evangelho, batizado por Filipe. Por que esse detalhe está lá? Porque ele importa. Porque ele mostra que desde o começo o plano de Deus incluía os filhos da África. Mas como essa conexão foi sendo apagada? Como a África, que antes era vista como uma terra de sabedoria, força e espiritualidade, passou a ser retratada como um símbolo de maldição, miséria e escuridão? A resposta está na manipulação histórica. Os mesmos impérios que dominaram as terras sagradas também dominaram a narrativa. Eles reescreveram a história, decidiram quem merecia a honra e quem seria associado à vergonha. E a África, com toda a sua riqueza espiritual e cultural, foi jogada para as margens. Essa exclusão não foi apenas social, foi espiritual. Porque, quando se arranca de um povo a sua participação na história divina, o que sobra é silêncio, confusão, vazio. Mas você está aqui agora exatamente porque esse silêncio está sendo quebrado. E a sua presença aqui é sinal de que essa restauração está em curso. Estamos resgatando o que foi perdido. Estamos reconstruindo a ponte entre os patriarcas e sua geografia real, entre a promessa e o povo, entre a Bíblia e a África. E nesse processo é essencial que você também se posicione, que você diga com clareza: eu vejo a África na Bíblia, eu reconheço a presença do povo negro nas Escrituras, eu aceito a verdade da geografia espiritual. Então, escreva nos comentários: a Bíblia é africana? Ou, se quiser ser mais direto ainda, escreva: eu sou parte dessa história.
Isso ajuda a espalhar essa consciência, dá força a essa mensagem e conecta você com outros que também estão despertando. 3. O Éden bíblico, o DNA escondido nas Escrituras. E no próximo trecho, você vai ver que a Bíblia não apenas fala da África, ela a honra a África. E é aí que a gente entra numa das partes mais fascinantes dessa jornada: o DNA escondido nas Escrituras. Quando falo de DNA aqui, não estou falando de biologia no sentido literal, mas sim do código espiritual, étnico e ancestral que corre por trás das palavras da Bíblia. A estrutura invisível que mostra quem são os personagens, de onde vieram, a que povos pertenciam, qual era a sua cor, sua origem, seus traços. E sim, isso está nas Escrituras. Mas assim como outras verdades, foi abafado, distorcido ou simplesmente ignorado por séculos. A Bíblia nunca teve vergonha de mencionar origens, linhagens e descendências. Aliás, ela faz isso todo o tempo. E é através dessas linhagens que começamos a perceber um padrão muito claro. Os personagens centrais da narrativa bíblica têm uma conexão profunda com os povos africanos. Eles viveram em territórios africanos, casaram-se com africanos, foram confundidos com africanos, porque faziam parte de um povo que, na sua essência, não era europeu, não era branco, não era ocidental. Essa é a verdade que muitos evitam encarar. Vamos pegar o exemplo de Moisés. A Bíblia diz que ele foi encontrado por uma princesa egípcia e criado dentro da realeza africana do Egito. Durante anos, Moisés viveu no meio de um povo negro africano, com cultura africana, aparência africana. E mais, quando adulto, ele foi confundido com um egípcio 2 vezes. Ora, se ele fosse de aparência europeia, de pele clara e traços completamente diferentes, essa confusão não faria sentido algum. Essa pequena informação, que está ali quase como um detalhe, revela algo profundo sobre o perfil étnico de Moisés. Ele era como eles, e eles eram africanos. E o que dizer de José? Vendido como escravo pelos próprios irmãos, também é levado ao Egito e sobe ao cargo mais alto dentro do Império Egípcio, logo abaixo do faraó. Ele vive entre os egípcios, casa com uma mulher egípcia. Seus filhos são integrados à linhagem de Israel. Em nenhum momento há qualquer indicação de que ele tenha se destacado fisicamente por ser diferente. Isso nos leva à mesma conclusão. José se parecia com o povo africano do Egito, tanto quanto Moisés, tanto quanto os demais descendentes de Jacó, que ali viveram. Outro exemplo marcante é o da rainha de Sabá, que visita Salomão em Jerusalém, vinda de uma nação rica, poderosa e negra, a Etiópia. A Bíblia descreve esse encontro com destaque, mostrando que ela não apenas trouxe presentes e riquezas, mas também sabedoria, questões espirituais profundas e admiração mútua entre os 2 líderes. A tradição diz que dessa união teria nascido uma linhagem real, etíope, conectando o trono de Israel com a África de forma direta e respeitosa. Percebe como a África, mais uma vez, não está às margens? Ela está no centro da honra. Além desses personagens mais conhecidos, há muitos outros que aparecem ao longo das Escrituras e que carregam essa marca africana em sua identidade. Pessoas como Simeão, chamado Níger, no livro de Atos, um dos líderes espirituais da igreja primitiva. A palavra Níger, em latim, significa preto, escuro. Isso mostra que a liderança espiritual da igreja nascente já contava com homens negros, reconhecidos, respeitados e cheios do Espírito Santo. E os cuxitas, a Bíblia os menciona várias vezes. O povo de Cuxi era uma ramificação dos descendentes de Cão, filho de Noé. Cuxi, segundo Gênesis, foi o pai da Etiópia. Portanto, os cuxitas representam povos negros,
africanos, ancestrais de grande relevância na história bíblica. E mais uma vez encontramos conexões. Moisés casa-se com uma mulher cuxita, o que causa ciúmes e julgamento por parte de seus irmãos, Arão e Miriam. E o que Deus faz? Deus desce da nuvem e chama os três para uma conversa, repreende Miriam e, como sinal do seu desagrado, ela é ferida com lepra, ficando branca como a neve. O contraste é simbólico e poderoso. Aquela que zombou da pele escura da mulher cuxita é marcada com uma pele doente, desbotada. Isso Deus estava deixando claro que não aceitaria o preconceito disfarçado de zelo espiritual. Esse é um dos momentos mais diretos da Bíblia em que o Senhor se posiciona sobre a dignidade do povo africano. E mesmo assim, essa história é varrida para debaixo do tapete, em tantas pregações. Por quê? Porque ela desconstrói a teologia racista, o cristianismo eurocentrado, a ideia de que há raças superiores ou culturas mais puras aos olhos de Deus. Ele não apenas defende Moisés, ele defende a mulher cuxita, ele honra a sua origem, ele dá um recado claro: ninguém tem o direito de diminuir o que Deus levantou. Outro episódio pouco comentado está em Jeremias 38, onde encontramos Ebed-Meleque, um etíope, servo do rei, que salva o profeta Jeremias de uma morte certa. Enquanto os líderes religiosos e políticos conspiram contra o profeta, jogando-o numa cisterna sem água, é um homem africano, estrangeiro, que toma a iniciativa de resgatá-lo. Ele vai até o rei, expõe a injustiça e organiza o resgate. E o mais incrível, Deus vê esse ato. E mais tarde, em Jeremias 39, o Senhor envia uma mensagem direta para Ebed-Meleque: porque você confiou em mim, eu o livrarei no dia da calamidade. Que honra! Um cuxita, não israelita, sendo reconhecido e recompensado por sua fé, por sua justiça, por seu coração. Esses detalhes importam, porque mostram que a África não está apenas ligada geograficamente à narrativa bíblica. Ela está espiritualmente integrada ao propósito de Deus. Os cuxitas e os etíopes não foram apenas coadjuvantes, mas instrumentos nas mãos do Altíssimo. E quanto mais você estuda, mais percebe que houve um esforço consciente, sistemático e persistente para apagar essa verdade. Por isso, ela precisa ser restaurada, e é isso que estamos fazendo aqui. A Etiópia, inclusive, é uma das únicas nações mencionadas com destaque nas profecias do fim dos tempos. Isaías fala de uma terra além dos rios da Etiópia, de onde virá uma oferta ao Senhor. Sofonias também menciona que Deus reunirá os dispersos, inclusive os filhos da Etiópia, para adorar ao seu nome. Isso mostra que o plano de salvação inclui o resgate de povos que foram desprezados, esquecidos, apagados. E se o nome da Etiópia está nas profecias do fim, é porque o povo da Etiópia está no coração do plano eterno. Precisamos falar mais disso. Precisamos tirar os véus que foram colocados sobre esses textos. Porque ao ignorar os cuxitas, os etíopes, os núbios, estamos ignorando uma parte essencial da nossa própria identidade espiritual. E esse silêncio custa caro. Ele gera confusão, alienação, perda de propósito. Mas quando você entende que seu povo está nas Escrituras, que sua cor, sua cultura, sua ancestralidade tem espaço no plano de Deus, algo dentro de você se alinha. A autoestima espiritual se levanta, a consciência desperta e o Espírito Santo começa a soprar de novo sobre ossos que estavam secos. Esse é o tempo de reconexão, de restauração, de abrir os olhos e ver os personagens que estavam ali o tempo todo, mas que foram empurrados para os cantos da narrativa por causa de interesses humanos. Deus não tem favoritos por aparência.
Mas ele tem um plano para todos os povos. E parte desse plano está na recuperação da honra de uma linhagem que foi injustamente esquecida. A linhagem de Cuxi, da Etiópia, do povo negro espalhado entre as nações. Se você sente que isso está fazendo sentido, se alguma parte do seu espírito está respondendo a essa verdade, eu quero que você me diga nos comentários: eu sou descendência de Cuxi. Ou então, a África está na Bíblia e em mim. Escreva com fé, com ousadia, com consciência. Isso é mais do que um comentário, é uma declaração espiritual. 4. A manipulação da narrativa. Quem calou a igreja? Porque ainda há muita revelação vindo por aí. E na próxima parte, vamos falar sobre como essa história foi escondida e quem teve interesse em apagar essa verdade. E talvez esta seja a parte mais desconfortável para muita gente. Porque não estamos falando de um simples erro de interpretação ou de uma distração inocente ao longo dos séculos. Estamos falando de um projeto deliberado. Um projeto que envolveu política, religião, poder e controle. Um projeto que usou a própria Bíblia como instrumento para apagar a identidade de um povo, ao mesmo tempo em que exaltava outros que nada tinham a ver com a linhagem original. Para entender como isso aconteceu, precisamos falar sobre a colonização. E quando falo de colonização, não estou falando apenas da invasão física dos territórios africanos por potências europeias. Estou falando também da colonização espiritual, da colonização teológica, da colonização da imagem. O processo colonial não foi apenas territorial, ele foi mental, ele foi narrativo. Os colonizadores entenderam que para dominar um povo de forma duradoura, não bastava dominar suas terras. Era preciso apagar sua memória, sua história, sua espiritualidade e reescrever tudo a partir de um novo ponto de vista, o ponto de vista do opressor. E foi exatamente isso que fizeram com a história bíblica. A igreja institucionalizada, especialmente após o domínio romano sobre o cristianismo, passou a filtrar os textos sagrados através de uma lente eurocentrada. Essa teologia branca e imperial foi cuidadosamente moldada para parecer que os personagens bíblicos se pareciam com os novos senhores do mundo e não com os povos que realmente viveram aquela realidade histórica. Assim, começou o processo mais silencioso e mais eficaz de apagamento, a substituição visual. Durante séculos, a iconografia cristã, ou seja, as imagens, os quadros, as esculturas, os vitrais, os ícones, foram moldando no imaginário coletivo uma Bíblia europeia. Jesus passou a ser retratado como um homem branco, de olhos azuis, cabelos castanhos lisos e pele rosada. Maria, a mãe do Messias, passou a ter feições ocidentais, pele clara, traços suaves, quase aristocráticos. Os profetas, os reis, os discípulos, todos foram embranquecidos. E isso foi tão eficaz que até hoje milhares de pessoas têm dificuldade de imaginar um Jesus com feições africanas ou semitas. É como se a imagem tivesse mais peso que o texto, como se a pintura fosse mais verdadeira que o próprio Evangelho. E é exatamente isso que o sistema quis que acontecesse. A imagem branca de Jesus não surgiu por acaso. Ela foi construída, reforçada, canonizada pela cultura ocidental. Foi colocada em igrejas, escolas, casas, filmes, bíblias ilustradas. E não só isso, ela foi apresentada como a única forma aceitável de visualizar o Salvador. Assim, quando alguém hoje vê uma imagem de um Jesus negro, o primeiro impulso é de estranhamento, de negação, de rejeição. Mesmo que historicamente e geograficamente seja muito mais plausível que Jesus tenha tido pele escura, cabelo crespo, traços do Oriente Médio e da África do Norte, mas essa ideia não encaixa com o que foi programado
ao longo dos séculos. E a pergunta que fica é: por quê? Por que tanto esforço em embranquecer a fé? Por que era tão importante apagar as origens africanas e afroasiáticas dos personagens bíblicos? Porque um povo sem identidade é um povo fácil de controlar. Se você convencer um povo de que o Deus que eles servem não se parece com eles, que os heróis da fé não se parecem com eles, que os escolhidos de Deus sempre foram outros, você os torna passivos. Você os coloca em posição de inferioridade espiritual. Você os convence, pouco a pouco, de que são apenas espectadores da salvação e não participantes dela. E é por isso que a colonização espiritual foi tão eficaz, porque ela foi feita em nome de Deus. As igrejas europeias, aliadas aos impérios coloniais, usaram a Bíblia como ferramenta de domínio. Traduziram os textos, escolheram quais livros fariam parte do cânon, impuseram interpretações e, com isso, moldaram uma teologia que justificava a escravidão, a exploração, o racismo e a exclusão. Tudo isso em nome de uma suposta missão civilizadora, que no fundo era apenas controle travestido de fé. Até mesmo a arquitetura das igrejas ajudava a reforçar essa mentalidade. Catedrais imponentes, tronos, vitrais com santos brancos, tudo colaborava para criar um ambiente de santidade, distante, fria, elitista. A espiritualidade africana, calorosa, comunitária, vibrante, foi rotulada como primitiva, pagã, inferior. E com isso, o povo negro foi afastado não apenas das decisões políticas, mas também da sua herança espiritual. Foi empurrado para a periferia da fé. E muitos, até hoje, vivem assim, como se não tivessem lugar de honra na história sagrada. Mas sempre tiveram, só não lhe contaram isso. Essa lavagem espiritual foi tão profunda que até mesmo dentro das igrejas negras, durante muito tempo, o Jesus branco era reverenciado. Não por maldade, mas por falta de consciência histórica. Era o que haviam recebido, era o que estava disponível. E por mais que o Espírito Santo se movesse, ainda assim havia uma imagem distorcida pairando sobre tudo. Uma imagem que dizia sem palavras: você não é como ele. E isso dói, isso fere, isso rouba a intimidade com Deus, porque a imagem que você forma de Deus afeta diretamente a forma como você se enxerga como filho. Mas essa distorção não precisa continuar. O tempo da mentira já passou. Estamos em um tempo de restauração, um tempo onde os olhos estão se abrindo, onde as perguntas estão sendo feitas, onde a consciência espiritual está sendo ativada. E parte dessa restauração envolve olhar para trás com coragem, enfrentar o fato de que a fé que recebemos foi embranquecida, filtrada, manipulada, e começar com humildade e ousadia a reconstruir a verdadeira imagem do povo de Deus. Um povo que tem cor, que tem cultura, que tem história, que tem raízes. Essa reconstrução começa pela imagem, sim, mas vai além. Vai até a teologia, vai até os púlpitos, vai até as liturgias, os currículos, as pregações. É preciso resgatar os personagens bíblicos em sua realidade histórica. É preciso ensinar sobre os reis africanos das Escrituras. É preciso mostrar que a linhagem de fé passa por Cuxi, Etiópia, Egito, Canaã, Jerusalém, não por Londres, Paris ou Roma. E isso não é rejeitar ninguém, é apenas recuperar o que foi roubado. Se essa palavra está fazendo sentido para você, se você está percebendo como tudo foi construído para apagar a sua herança espiritual, eu quero que você escreva nos comentários: eu estou despertando, ou então, não serei mais enganado. São palavras simples, mas carregadas de poder, porque elas mostram que você não está mais dormindo. E isso incomoda o sistema.
Por isso, curta este vídeo agora e inscreva-se no canal, porque nas próximas partes vamos mergulhar ainda mais fundo nas evidências esquecidas. E você precisa estar aqui para ver. Agora que já entendemos como a história foi manipulada, filtrada e reescrita por interesses coloniais, chegou o momento de olhar para aquilo que não pode ser facilmente ignorado: provas físicas, os registros históricos, os vestígios arqueológicos e até mesmo os dados genéticos que confirmam o que muitos suspeitam há tempos, que a Bíblia, desde seus primórdios, tem uma conexão direta e profunda com a África e com os povos de origem africana. Porque uma coisa é ouvir que a Bíblia foi escrita por homens do Oriente Médio e do Norte da África. Outra coisa é você ver com os próprios olhos que existem artefatos, documentos e estruturas físicas que confirmam essa verdade e expõem o apagamento proposital dessa herança ao longo dos séculos. Estamos falando de tumbas, múmias, ossadas, inscrições, moedas, papiros, pinturas rupestres e murais milenares que retratam os personagens bíblicos com traços negroides, vestes típicas africanas e até mesmo nomes que batem com as genealogias bíblicas. Isso não é especulação, é fato registrado. Comecemos por um ponto incontestável: a região onde tudo aconteceu, a Terra Santa, o Antigo Egito, Cuxi, a Etiópia, Midian, o próprio Sinai. Todos esses territórios estão na zona africana ou afroasiática. A ideia de que a Bíblia surgiu em um ambiente eurocêntrico é completamente ilógica, geográfica e culturalmente. Os primeiros grandes reinos mencionados na Bíblia, como o Egito, Cuxi, Sabá e até mesmo Canaã, faziam parte de uma malha territorial dominada por povos de pele escura, com tradições africanas profundas e bem estabelecidas. A arqueologia egípcia, por exemplo, oferece inúmeros registros que mostram a interação constante entre os egípcios e os hebreus. E essas interações são sempre representadas com os hebreus tendo feições, tons de pele e características semelhantes aos próprios egípcios. Não como um povo branco, mas como um povo do mesmo solo, da mesma aparência. Vemos isso em pinturas de tumbas, em templos como os de Karnak e Luxor, onde os povos são representados lado a lado, com mínimas variações, e todos, invariavelmente, com traços africanos. Além disso, temos registros históricos da presença de judeus em comunidades africanas milenares. Na Etiópia, por exemplo, a existência dos falachas ou Beta Israel, uma comunidade judaica com práticas milenares, ligadas ao Antigo Testamento, confirma que houve sim um elo direto entre os filhos de Israel e a África Negra. Essa comunidade, que manteve viva a Torá e várias tradições hebraicas por séculos, foi sistematicamente ignorada por teólogos europeus, simplesmente porque sua existência quebrava a narrativa do judaísmo exclusivamente branco e europeu. Mas eles estavam lá, sempre estiveram. E quando os primeiros exploradores ocidentais chegaram até eles, ficaram atônitos. Não conseguiam entender como, em pleno solo africano, havia um povo negro que conhecia a lei de Moisés, guardava o sábado, praticava a circuncisão e tinha genealogias que remontavam à casa de Davi. Mas a resposta estava ali, o tempo todo. Os filhos de Israel não eram europeus. Eles estavam espalhados entre as nações, como a própria Bíblia profetizou, inclusive na África. Falando em genealogia, hoje temos algo que os povos antigos não tinham: a ciência genética. E mesmo a genética, quando feita com honestidade, confirma essa ligação. Estudos genéticos feitos com grupos africanos e afrodescendentes mostram marcadores de DNA semita.
E, em muitos casos, ligação direta com o chamado haplogrupo J, encontrado também entre judeus sefaraditas, Mizraim e até mesmo alguns grupos etíopes. Em palavras simples, isso significa que há evidências no sangue que confirmam uma ancestralidade israelita em povos africanos. Algo que bate ponto por ponto com as profecias bíblicas sobre a dispersão do povo escolhido. Alguns pesquisadores independentes, que não estão presos aos dogmas da academia tradicional, vêm há décadas defendendo a tese de que muitos dos povos negros da África Ocidental, como os Igbos, os Akan, os Yorubas e outros, são descendentes diretos das tribos de Israel dispersas. Não é à toa que muitas dessas tribos guardam costumes bíblicos antigos, como o sábado, a pureza alimentar, o uso de nomes hebraicos e ritos familiares que se assemelham ao Levítico. Coincidência? Ou será que estamos diante de uma verdade suprimida por séculos? E ainda temos os registros de cronistas antigos, escritores árabes e judeus da antiguidade, como Ibn Khaldun, Eldad Hadani e outros, que escreveram sobre comunidades israelitas negras vivendo na África. Esses relatos são anteriores à colonização e deixam claro que a presença hebraica na África era conhecida e respeitada. Mas muitos desses documentos foram ocultados, desacreditados ou simplesmente deixados de lado, porque não interessava à narrativa dominante reforçar que os verdadeiros herdeiros da promessa tinham pele escura. E quando falamos de iconografia, não podemos ignorar a presença de ícones cristãos etíopes, cópticos e núbios, retratando personagens bíblicos negros com halos dourados, olhos intensos e cabelos crespos. Esses ícones são anteriores à arte europeia renascentista e mostram que os primeiros cristãos do continente africano não tinham nenhuma dúvida de que seus ancestrais espirituais eram parecidos com eles mesmos. Foi somente após a imposição de modelos europeus que essas imagens começaram a ser substituídas, muitas vezes de forma violenta. Mesmo em escavações recentes, feitas no norte da África e no Oriente Médio, restos mortais de povos antigos apresentam estruturas ósseas e traços fenotípicos que remetem diretamente a populações africanas. Crânios dólico-cefálicos, ossadas com marcas de pigmentação e até traços de albinismo parcial. Tudo aponta para uma diversidade étnica muito maior do que aquela que a arte europeia nos ensinou a imaginar. A verdade é que a Bíblia foi vivida num solo quente, árido, onde a melanina era uma bênção, não um erro. E essa reconstrução não é sobre divisão, é sobre verdade. Porque um povo que conhece suas raízes não precisa se dobrar diante de representações falsas. Um povo que reconhece sua imagem na Escritura caminha com mais autoridade espiritual, mais confiança, mais clareza. Por isso, essas provas históricas e arqueológicas são tão importantes, porque elas devolvem o lugar de honra a quem foi empurrado para as margens. Se você chegou até aqui e sentiu no seu coração que essa mensagem precisa ser espalhada, então me responda nos comentários com uma dessas frases: "As pedras estão clamando", ou "Eu sou prova viva da história bíblica". Isso vai ajudar a fortalecer a consciência de outros irmãos e irmãs que estão despertando agora. 6. A promessa de restauração, os descendentes do Éden bíblico conectados à África. E no próximo trecho, vamos falar sobre a promessa de restauração, da identidade espiritual do povo escolhido, e como você faz parte disso. Porque talvez o que esteja mexendo com você, nesse momento, não seja apenas o conteúdo em si. Talvez o que está despertando dentro de você seja uma memória ancestral, espiritual, profética, que ficou adormecida por séculos, mas que agora começa a se levantar com força.
Talvez você esteja começando a perceber que isso tudo não é apenas história passada, é história presente, é história pessoal, é sobre você. E é aqui que entra a pergunta que poucos têm coragem de fazer, mas que precisa ecoar com honestidade. Será que os descendentes desse povo ainda estão entre nós? Será que o povo escolhido, essa linhagem espiritual, histórica e profética, não foi completamente apagado, mas sim espalhado entre as nações, vivendo hoje sem sequer saber quem realmente é? Quando olhamos para o sofrimento histórico do povo negro, para o que foi imposto ao povo africano e afrodescendente, ao longo dos séculos, começa a surgir uma sensação que não dá para ignorar. Uma sensação de que há algo mais por trás de tudo isso. Algo que vai além da política, da economia, da escravidão ou do racismo. Há algo espiritual acontecendo há muito tempo. Pense comigo, que outro povo foi retirado de sua terra, acorrentado, separado das suas famílias, proibido de falar sua língua, de cultuar seu Deus, de manter sua cultura, e foi espalhado pelas nações do mundo como mercadoria? Que outro povo teve sua identidade tão meticulosamente apagada, ao ponto de seus descendentes hoje não saberem mais sua origem, sua tribo, sua história? Isso lhe lembra algo? Porque se você ler Deuteronômio 28, já sabe que há uma profecia ali que fala exatamente sobre isso. Deus avisou a Israel: se vocês desobedecerem aos meus mandamentos, se afastarem da aliança, então maldições virão. E entre essas maldições está uma que diz que seriam levados em navios a uma terra que não conheciam, vendidos como escravos e ninguém os resgataria. Seriam oprimidos por um povo estranho, perderiam seus nomes, seriam espalhados entre as nações e lá serviriam a deuses que não conheciam. Isso soa familiar? Não parece uma descrição detalhada do que aconteceu com os africanos que foram arrancados de seu continente, colocados nos navios negreiros e levados para as Américas, para a Europa, para o Caribe? A pergunta não é mais se existe uma conexão. A pergunta agora é: por que demoramos tanto para perceber? Por que foi necessário tanto sofrimento, tanta exclusão, tanta distorção, para que começássemos a enxergar que talvez, apenas, talvez, os afrodescendentes sejam parte do povo escolhido de Deus? E isso muda tudo. Muda a forma como você se vê, muda a forma como você lê a Bíblia, muda a forma como você ora, como você anda, como você vive. Porque você deixa de ser apenas mais um sobrevivente do racismo e passa a ser um descendente de reis, de profetas, de sacerdotes, de guerreiros de fé. A diáspora africana não foi um acidente da história, foi uma dispersão que já estava escrita, mas também acompanhada de uma promessa de restauração. Deus nunca abandona sua herança. Ele permite o cativeiro, mas também prepara o retorno. Ele permite o silêncio, mas depois levanta vozes proféticas. Ele permite que a identidade seja escondida, mas depois ele mesmo revela: tu és meu servo Israel, em quem hei de ser glorificado. E é por isso que hoje milhares de pessoas ao redor do mundo estão despertando. Estão redescobrindo quem são, estão percebendo que não nasceram por acaso, não sofrem por acaso, não resistem por acaso. E você, que está ouvindo isso agora, talvez faça parte dessa promessa. Talvez você seja uns que foi disperso, uns que teve sua memória espiritual apagada, mas que agora sente no fundo da alma que existe algo de nobre dentro de você. Algo que ninguém pode apagar, nem a escravidão, nem a religião imposta, nem os traumas, nem a pobreza, nem o racismo. Porque o que Deus marca, o tempo não apaga. O que Deus separa, o sistema não destrói.
A resistência do povo negro ao longo dos séculos não foi apenas força física, foi espiritual. Foi um sinal de que existe um chamado que ainda não foi calado. O clamor dos que morreram no navio negreiro, dos que foram chicoteados nas plantações, dos que foram impedidos de ler, de orar, de se expressar. Esse clamor ainda ecoa nos céus, e Deus ouve. Ele sempre ouviu, mas agora Ele está respondendo. Está levantando pessoas como você, está abrindo os olhos, está quebrando os grilhões mentais e espirituais. Você percebe que os talentos naturais que muitos afrodescendentes carregam, na música, na expressão, na fé, na força emocional, na liderança, na criatividade, não são simples acaso genético. São marcas de um povo que foi criado para conduzir, para refletir a imagem de Deus na terra, para expressar o reino com intensidade e profundidade. Mas o sistema tentou desfigurar tudo isso. Tentou transformar reis em escravos, sacerdotes em criminosos, guerreiros espirituais em estatísticas. Mas agora é o tempo da verdade. E essa verdade é dura para muitos, porque ela confronta séculos de mentiras. Ela sacode as estruturas do cristianismo colonial. Ela confronta quem sempre ensinou que ser negro é maldição. Quando, na verdade, a Bíblia mostra que ser negro é ancestralidade, é bênção, é continuidade da promessa. E quanto mais você busca, mais vê que essa herança está presente não apenas nos textos, mas em você mesmo, na sua pele, no seu cabelo, no seu sangue, na sua alma. A conexão entre os afrodescendentes e os antigos hebreus não é apenas teórica, é espiritual, é profética, é visceral. E negar isso é negar a própria Escritura. Porque se Deus prometeu que restauraria os dispersos, que traria de volta os esquecidos, que faria renascer a dignidade do seu povo, então essa promessa precisa começar por aqueles que mais foram feridos. E esses são, sem dúvida, os afrodescendentes. O povo que resistiu à tentativa de apagamento. O povo que continua cantando, orando, sonhando, mesmo depois de tudo. Se você sente que essa mensagem é para você, se alguma parte do seu coração está dizendo, eu sabia que tinha algo diferente em mim, então escreva nos comentários, eu sou herança viva, ou o meu sangue carrega a promessa. Essas palavras não são apenas frases, são declarações espirituais, que ativam algo dentro de você e também alcançam outras pessoas que estão passando pelo mesmo despertar. Porque, no próximo bloco, vamos mergulhar na promessa de restauração que Deus tem para esse povo. E você precisa estar aqui para receber. Porque não basta apenas saber de onde viemos. Não é suficiente ter consciência da dispersão, da dor, da opressão e das profecias. Existe um passo que vai além do conhecimento histórico, o resgate da identidade espiritual. Essa é a chave que fecha o ciclo da escravidão e abre o ciclo da liberdade. E não uma liberdade qualquer, mas aquela que vem do alto, aquela que vem da verdade. É por isso que Jesus declarou em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade não é apenas doutrinária, ela é identitária, ela é restauradora, ela reconecta o ser com seu propósito. E quando um povo redescobre quem ele é aos olhos de Deus, toda a estrutura que o oprimia começa a ruir. Porque não se pode mais dominar quem já entendeu sua origem, seu destino e seu chamado. O inimigo pode até tentar prender o corpo, mas jamais prende a alma, que foi desperta pela verdade eterna. O resgate da identidade espiritual é como uma reconfiguração interior, uma renovação da mente e do espírito. É quando a pessoa entende que ela não é apenas alguém lutando para sobreviver neste mundo, mas que ela é descendente de reis, de profetas, de sacerdotes, chamada por Deus antes da fundação do mundo. E que o silêncio que pairou sobre sua história foi, na verdade, o prelúdio do grito de libertação que está ecoando agora.
Esse processo começa por dentro. É quando a palavra deixa de ser apenas um texto antigo e se transforma num espelho. Um espelho que revela não o rosto deformado pelo sistema, mas o rosto original, espiritual, profético, desenhado por Deus, com intenção, com propósito, com destino. É quando você lê a Bíblia e para de ver apenas personagens sagrados e começa a ver sua própria família, sua própria linhagem, sua própria herança. E isso muda tudo. Porque quando você entende que carrega um propósito divino dentro de você, mesmo as lutas começam a ganhar um outro sentido. O sofrimento, que parecia sem explicação, passa a ser enxergado como parte de um ataque sistemático contra uma semente poderosa que o inimigo temeu desde o início, porque ele sabia que se essa semente germinasse, um exército se levantaria. Um exército que não luta com armas carnais, mas com fé, com identidade, com verdade. O sistema sabia disso. Por isso, tentou destruir a identidade negra desde a infância. Tentou convencer os filhos do reino de que eram amaldiçoados, que eram inferiores, que seu lugar era nas sombras. Tentou fazer com que se odiassem, que se dividissem, que se esquecessem de sua origem divina. O inimigo precisava disso. Por isso, tentou destruir a identidade negra. Tentou convencer os filhos do reino de que eram amaldiçoados, que eram inferiores, que seu lugar era nas sombras. Tentou fazer com que se odiassem, que se dividissem, que se esquecessem de sua origem divina. Mas há algo que o sistema não conseguiu apagar. O chamado gravado na alma de cada descendente do povo escolhido. A voz que sussurra nos momentos mais escuros. Você pertence a mim. Você é meu. Eu o chamei pelo nome. O resgate da identidade espiritual devolve ao povo negro aquilo que lhe foi arrancado: dignidade, pertencimento, autoridade. Devolve também o direito de interpretar as Escrituras com os próprios olhos, com o próprio coração, com a própria experiência. Deixa de ser necessário aceitar as interpretações coloniais que nos foram impostas. Agora, o Espírito Santo está soprando sobre os ossos secos e um grande exército está se erguendo, consciente de sua identidade. E esse exército não se veste de ódio, mas de revelação. Porque quando a verdade é revelada com amor, ela cura, e cura profundamente. Cura a vergonha que foi plantada, cura os complexos, cura o medo, cura o sentimento de rejeição, cura a espiritualidade fragmentada. Porque Deus não quer apenas que o povo negro sobreviva, Ele quer que floresça, que governe, que manifeste o reino com toda a sua força, beleza, criatividade e sabedoria ancestral. Essa identidade espiritual restaurada também reconstrói a cultura, porque a cultura é uma extensão da alma coletiva de um povo. E quando a alma está doente, a cultura adoece também. Mas quando a alma é restaurada, a cultura floresce. Os cânticos mudam, as danças se enchem de significado, a arte se torna profética, a linguagem se transforma em oração, a culinária vira celebração, o cabelo se transforma em coroa, a pele se torna símbolo da glória do Criador. Tudo isso faz parte do plano, porque Deus sempre se revelou através de um povo, e esse povo agora está voltando ao seu lugar de origem, não fisicamente, mas espiritualmente. Está voltando ao centro da aliança, está se posicionando novamente como luz para as nações. Está entendendo que não precisa mais se moldar ao padrão do opressor. Está assumindo o que é imagem e semelhança do Deus Altíssimo, selado com promessa, carregando uma herança que o inferno não pode impedir.
E isso incomoda muita gente. Incomoda quem lucrou com o apagamento. Incomoda quem construiu poder em cima da mentira. Incomoda os sistemas religiosos que preferem manter seus fiéis confusos e submissos. Mas não há como parar o que o Espírito de Deus está fazendo, porque essa restauração já começou e ela é imparável. Ela está acontecendo em igrejas, em casas, em escolas, em comunidades, em vídeos como este, em pessoas como você. Pessoas que estão acordando para uma verdade que sempre esteve na Bíblia, mas que agora está brilhando com força nos corações dos filhos e filhas do Eterno. E se você chegou até aqui e sente que algo dentro de você foi ativado, então é porque essa palavra era para você. Era para lhe lembrar de quem você é. Era para lhe lembrar que você é escolhido, que você é herança, que você é parte do plano. Então, eu quero que você comente aqui abaixo com uma dessas frases. Eu fui despertado pela verdade. Ou, minha identidade está em Cristo e nos meus ancestrais. Escreva com fé, com coragem, com consciência. Essas palavras são sementes, e quando você declara, você ativa, você inspira outros, você faz parte da revolução espiritual do nosso tempo. E se você ainda não deixou o like, faça isso agora. Curta, se inscreva, compartilhe este vídeo com alguém que precisa se lembrar de quem é. Porque em nossa próxima história, nós vamos concluir essa jornada com uma revelação que pode mudar tudo. A reconexão final entre as profecias, os patriarcas e o continente africano.